Olá, seguidores do BNews. Estamos aqui de volta com mais uma edição do podcast Jus News. E dessa vez vamos falar de um assunto que está muito quente, que é inteligência artificial, mas dessa vez aplicada no mundo jurídico. Aqui ao meu lado está o advogado Rui João, que divide a bancada aqui comigo. Rui, e aí, o que a gente vai falar aí hoje? Uma boa tarde, Cláudia. Uma boa tarde a todos os ouvintes, todos que nos acompanham já há algum tempo, seja estudante, seja advogado, seja sociedade civil. E como a gente sempre disse, o importante desse bate-papo é trazer informação de qualidade, mas de uma forma fácil, de uma forma que todos possam dialogar, compreender e saber a extensão da importância de cada uma dessas temáticas. E a inteligência artificial é hoje pauta do dia. E a gente, com certeza, vai aqui ser brindado com informações de extrema qualidade com as convidadas, que são pessoas que têm capacidade e conhecem em profundidade o assunto. A gente está aqui com a Maria Clara Seixas, que é presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OAB, e Jéssica Alcântara, que também é formada em Direito e é desenvolvedora, participou aí do desenvolvimento de uma das ferramentas mais importantes, que é a Gemini. Na época ela ainda estava como BART. Então vamos começar aqui um pouquinho, né? Eu acho que assim, minha curiosidade é mais o que está por detrás dessa engenharia. E com isso eu gostaria de conversar com Jéssica, né, que desenvolveu e tal. Como que foi participar desse projeto ainda na BART e como é que você acompanha esse desenvolvimento e o que está por detrás dessa programação que permite que uns códigos virem uma inteligência artificial? Então, Cláudia, quando a gente pensa em inteligência artificial de uma maneira mais simplificada, imagina como se fosse um grande cérebro. No nosso cérebro, nós temos partes responsáveis para executar determinadas funções. Então, a inteligência artificial, ela é assim, é uma ramificação de atividades, temas, e ela vai absorvendo na medida que ela é alimentada. Então, assim, a inteligência artificial, por mais que a gente fale inteligência artificial generativa, que aparentemente ela tem capacidade de gerar conteúdo, ela tem capacidade de gerar de acordo com o que ela é ensinada. Então, se estiver no banco de dados dela, ela é capaz de gerar qualquer coisa. E hoje a gente vem vindo um movimento de evolução em relação a isso com os modelos multimodais, vamos dizer assim. Antes, pensávamos em um grande cérebro que trabalhava em conjunto. Esse mesmo cérebro recebia esse comando e ele tinha que trabalhar tudo ali para achar aquela resposta. Hoje não. Hoje a gente está vendo a tecnologia avançar para que quando aquela informação relacionada, por exemplo, a direito chega naquele cérebro, a área responsável por direito seja ativada, apenas essa área. Assim ela consegue ser mais focada, mas o objetivo é trazer um resultado melhor. Então, assim, quando a gente pensa também em inteligência artificial, que muita gente foca muito nessa questão só ali de um ChatGPT, Gemini, e os diversos modelos que têm surgido agora, DeepSeek, Grok, Claude, enfim. As pessoas resumem muito a IA a agente. E a IA, aquele agente ali conversacional. E a IA é muito mais do que isso, né? É uma capacidade realmente de processamento, entendimento de dados, que se transforma em soluções. Então, assim, para o direito mesmo, uma das modalidades mais interessantes da IA é o processamento de linguagem natural, que é a área, quando a IA entende aquilo que ela está processando. Então, para o direito, é excelente soluções baseadas em processamento de linguagem natural, porque assim ela consegue entender, por exemplo, um contrato, uma jurisprudência e gerar em cima disso, porque ela aprende com aquele conteúdo e aí ela traz um resultado. Então, é basicamente isso, assim, por trás da estrutura da IA existem vários gatilhos, várias linguagens que compõem o que a gente vê hoje na palma da nossa mão. Ela estourou o ano passado, né, digamos assim, né, mas agora em 2023 para 2024. Mas quando foi que ela começou a ser desenvolvida mesmo? Assim, quando ela começou a ganhar corpo? Olha, em termos de Brasil, nós estamos mais ou menos no ano 3 da IA, em termos de popularização. Esses projetos já vêm acontecendo há mais tempo. A IA, ela é muito mais antiga do que se parece, mas ela teve pausas, eles chamam de os invernos da IA, que foram momentos em que eles começaram o desenvolvimento, não tiveram resultado bom, então eles pararam. Então, eu estou falando isso de décadas atrás.
a gente teve um boom maior a partir dos anos 2000, a gente voltou-se a estudar tecnologia, no caso da inteligência artificial, então começou-se esse novo formato. O Brasil hoje ele está entre os 5 países que mais recebe investimento em inteligência artificial, porque nós somos um público que utiliza muito a internet, o celular, redes sociais. Então, assim, existe um interesse muito grande no Brasil nesse sentido. Então, a gente está vivendo um ponto de inflexão no mundo da IA e uma corrida também, né? A gente teve a corrida espacial e a gente está na corrida da IA. Então, cada dia é uma solução trazendo uma novidade, uma coisa nova, um upgrade, digamos assim. E é isso. Então, assim, a gente está num momento muito importante da IA mesmo. A gente está nesse momento mais assim... Bom, hoje todo mundo já sabe o que é IA. 2 anos atrás as pessoas não tinham muita noção. Quando eu comecei a trabalhar com IA, era muito distante ainda. Era uma coisa muito... eu fiz o treinamento do Bard. O Bard começou a ser treinado para português em 2023, ali mais ou menos. E com mais força, tá? Mas, assim, é uma coisa que... É um movimento que tem vindo, assim, vamos dizer assim, de 2022 para cá. Veja, me parece que ainda é muito cedo, 3 anos, ano 3 da inteligência artificial. Veja que você fala em ser alimentada, de ser ensinada. A primeira impressão que se tem quando se fala em inteligência artificial é que está tudo dentro da internet. Quer dizer, é um instrumento onde se pode, por meio da internet, se obter qualquer tipo de solução. Esta é a primeira impressão. Mas quando a gente vai conversar, quando vai avançar, aí vem essas informações. Ela precisa ser alimentada, precisa ser ensinada. Exatamente o que significa isso? Quer dizer, é um banco de dados onde a gente coloca arquivos, onde se coloca informações para que a partir dali você possa dar um Ctrl L para procurar a informação. Veja, a gente está falando com leigos e muita gente não sabe sequer o que é inteligência artificial. Então, são impressões, né, das pessoas que precisam ser esclarecidas. A mim parece que esse input de dados ainda não é algo que seja de conhecimento do grande público. Pronto. Como é que uma IA é treinada? Os LLMs. Eu trabalhei diretamente com os grandes modelos de linguagem, que são os chatbots conversacionais que nós temos acesso. Como eu falei, é um grande cérebro que é alimentado. Ele vai recebendo informações, mas essas informações precisam ser validadas. Porque não tem aquela, se está na internet, é verdade? Não é bem assim, a gente sabe. Então, existem várias empresas que prestam serviços para essas grandes empresas de tecnologia. Eu não trabalhei só prestando serviços para o Google, mas sim para as outras LLMs. Participei também do Gemini, muita coisa da Tesla também, NVIDIA. Então, assim, foram vários projetos, mas principalmente o meu foco, eu era Project Manager do Bard na época, né? Do treinamento focado no Bard. Então, assim, nós recebemos projetos, guidelines diretamente dessas grandes empresas de como treinar os seus modelos, de como obter o melhor deles. Então, eu sou especialista em engenharia de prompts, eu consigo dar o comando correto para que a IA realmente traga um resultado correto. Então, assim, os projetos basicamente a gente recebia um grande número de tarefas mesmo, e existia uma equipe de brasileiros e portugueses, porque quando se fala em idioma português, é treinado da mesma forma. Tem algumas diferenças, mas eles treinam em conjunto. Eu não sei porque eles acham que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver, né? A gente sabe. Mas eles têm um pouco essa visão, que português é tudo a mesma coisa. Então, esses dados, eles passam por pessoas como nós, que vão lá e fazem atividades. A IA retorna e a gente corrige isso. Então, a IA ela é treinada por humanos. E esses humanos validam essas informações também na internet. Então, assim, e é interessante essa parte de treinamento de IA, como isso abre espaço para pessoas mais velhas trabalharem. Porque a IA, para construir um bom prompt, você precisa de repertório, você precisa de uma linguagem rica, você precisa saber perguntar. E hoje em dia, eu acho que, assim,
leitura não é uma coisa... Você não vê as pessoas lendo tantos livros, com tanta riqueza de vocabulário como tínhamos antigamente. Então, assim, nos projetos que eu gerenciava, eu dava preferência a pessoas mais maduras, porque eram pessoas que traziam riqueza de linguagem mesmo para construir ali textos. Porque existem vários tipos de projetos para treinar IA, desde criação como validação. E aí, como é que tem sido no âmbito da OAB? Qual a preocupação da OAB com o uso da inteligência artificial no judiciário? Interessante. Esse ponto é um ponto muito discutido, porque até fazendo link com a pergunta anterior, a OAB tem uma preocupação não só no impacto, né, de como isso tem na advocacia, mas também com o impacto na sociedade, né? E a inteligência artificial tem esse impacto gigantesco desde o momento da própria criação da inteligência artificial, né? Fazendo link com a pergunta anterior, quando a gente vai pensar na própria origem de como é que é feita, construída essas ferramentas, a gente precisa pensar até em uma construção ética da ferramenta da inteligência artificial que depois o advogado vai utilizar, né? Pensando nessa construção da ferramenta, se a gente tem uma inteligência artificial que é treinada com esses dados, depois ela vai ser, na verdade, alimentada com os dados, depois treinada e depois reforçada, a gente tem discussões da própria aplicação da legislação no momento em que ela é alimentada. Quais dados foram utilizados para alimentar essa inteligência artificial? Aí você já começa a ter direitos autorais das informações que eram colocadas ali, se as informações vieram de doutrinas que tinham validação que podiam ser utilizadas, se a fonte era de internet, fontes públicas, fontes privadas, se tinha alguma questão ali de propriedade intelectual autorizada ou não. Aí você já começa a ter discussões legais sobre poderiam ter sido utilizadas para gerar e utilizadas ali, né, na própria criação da inteligência artificial. Aí depois passa para a etapa de treinamento e depois a etapa de validação. Então, essa inteligência artificial que vai ser utilizada, ela é uma inteligência artificial que foi construída de forma correta e o impacto social é positivo. Aí já começa desde aí essas discussões. E aí quando entra para a OAB pensar na própria advocacia, a gente tem várias reflexões a serem feitas, né? A advocacia utilizando, o judiciário utilizando, quais os impactos que isso vai ter em consequência em devido processo tecnológico. Será que a gente tem que pensar não só na construção também de discussões novas que isso vão surgir, de o advogado poder contestar um juiz que utiliza, ou a advocacia utilizando de forma ampla, repensando todas as estruturas do escritório de advocacia, atividade privativa de advogado, todos os papéis que isso impacta, são gigantescos os desafios, tá? E eu falo que a gente sempre tem que pensar em capacitação da advocacia, mas também em educação da advocacia, quando a gente pensa em inteligência artificial. Então, o projeto que a OAB pensa, né, quando vai falar em inteligência artificial, é um projeto que começa em pensar em focos tanto em impacto que isso vai ter, pensando de forma crítica na inteligência artificial, interno, como também externo. E como é que tem acompanhado essa questão da jurisprudência, né? Porque já teve um juiz que está respondendo a um processo no CNJ, porque ele botou lá e criou uma jurisprudência que não existe. Sim. Essa criação de jurisprudência... Me permite, não é só o advogado, não é só o juiz, a advocacia também. Hoje tem uma discussão muito forte sobre a chamada advocacia predatória, que já se suprimiu essa palavra, mas a advocacia de massa. Quer dizer, a inteligência artificial chega para permitir este volume acentuado de trabalho. Inclusive, houve já juiz sendo punido pelo volume, que saiu de determinado número de sentenças para uma escala muito grande, utilizando a inteligência artificial. Quer dizer, onde é que está a segurança para a utilização, efetivamente, da inteligência artificial no mundo jurídico? Seja na advocacia, seja no Ministério Público, seja dentro dos tribunais. É uma realidade a inteligência artificial? Com certeza absoluta. Mas até onde? Qual é o limite da segurança para se utilizar esta inteligência artificial? Eu acho que esse é o grande nogórdio desta inteligência artificial para o mundo jurídico. Concordo. Esse é o ponto, assim. A inteligência artificial tem uma discussão muito grande de se a gente fala dela como um agente ou uma ferramenta, né? Porque se a gente enxergar simplesmente como uma ferramenta,
a gente pensa como uma ferramenta que a gente deveria ter o zelo, o cuidado, como qualquer outra ferramenta que a gente tem à nossa disposição. Quando a gente enxerga ela como um agente, a gente acaba dando autonomia para ela e a gente meio que delega uma responsabilidade. E aí a gente pensa em uma autonomia em que ela vai ser responsável por tomar decisões, ela vai ser responsável também por assumir papéis maiores no uso que a gente faz. Hoje, quando a gente pensa nas grandes instituições, as regulações ainda estão colocando ela como uma ferramenta. Então, se a gente tratar ela como uma ferramenta dentro do judiciário, uma ferramenta dentro da estrutura da advocacia, a gente continua tendo regras muito bem estabelecidas. Então, dentro do judiciário, né, a ferramenta da inteligência artificial é algo que auxiliaria o juiz. Então, dentro desse sistema, o que é que o judiciário, o juiz tem ali? Uma ferramenta que vai auxiliar ele a redigir documentos, a melhorar, quando ele tem um documento muito extenso, melhorar um processo de análise dentro de um documento extenso, de revisão de documentos, para que ele possa conseguir fazer uma análise mais apurada, para que ele possa identificar padrões. Quando ele tem essa questão de identificar se eu tenho um advogado que entra com vários processos de demanda repetitiva, ele consegue identificar, a inteligência artificial é muito boa nisso, identificar muitos padrões e aí ele percebe nuances, percebe detalhes que o olho humano não conseguiria perceber, então ele consegue ter uma efetividade muito grande, ele consegue melhorar a qualidade no trabalho dele. A inteligência artificial pode ser muito útil nisso e uma ferramenta muito útil para esse processo. A decisão, a assinatura final continua sendo do juiz. Então, ele enxergando como ferramenta é algo fantástico. E tem uma resolução já do CNJ que traz essa inteligência artificial generativa como essa ferramenta. E aí, qual é o papel do juiz? É fazer o uso dessa ferramenta de uma forma responsável. Então, ele não vai utilizar qualquer ferramenta. Ele não vai pegar uma inteligência artificial generativa qualquer, sem olhar termos de uso, sem olhar medidas de cibersegurança, qual é a criptografia que é oferecida pelaquela ferramenta, qual é a configuração que ele vai colocar. No ChatGPT, que é uma das ferramentas mais utilizadas, ele tem lá, muito facilmente no modo de configuração, você colocar a opção para não utilizar as informações que você coloca ali para melhorar o modelo dele. Isso que eu ia falar, inclusive. Você tem que colocar isso, se você está utilizando, né, informações ali que não são informações que você vai querer que sejam utilizadas de forma pública. Você tem um processo que está em segredo de justiça, você não vai colocar esse processo dentro de uma ferramenta que você não tem segurança que essa informação depois vai aparecer em outro local. Então, se é uma ferramenta, vamos utilizar da forma mais segura possível e saber quais ferramentas você pode utilizar. Então, dentro desse contexto todo, enxergando dessa forma, você tem qualquer usuário de qualquer ferramenta sabendo o que é que você pode ou não utilizar. Da mesma forma da advocacia, o advogado tem deveres de confidencialidade com o seu cliente e qualquer uso que ele vai fazer do e-mail que ele vai utilizar, da nuvem que ele opta por utilizar, ele não vai utilizar uma nuvem aberta para colocar e salvar os documentos do cliente dele. Ele também não deve utilizar uma versão de uma ferramenta de inteligência artificial gratuita que não dê qualquer cuidado para ele sobre o uso das informações. E aí, se a gente pensa nessas questões de utilizar um documento que vai redigir, ou utilizar uma ferramenta para redigir um documento que vai colocar alguma jurisprudência. O advogado tem que conhecer as jurisprudências que ele utiliza. Ele tem que confirmar se aquela jurisprudência existe ou não. Né? Ele não tem como criar um documento, utilizar uma ferramenta que cria um documento sem ler aquele documento e sem saber uma pesquisa jurídica adequada. Então, assim, para mim é imperdoável você juntar um documento, seja juiz, seja advogado, com a jurisprudência que não existe, com um artigo de lei que não existe. Não tira, para mim, assim, nenhum mérito da ferramenta. Eu não vou dizer que a ferramenta é ruim. Você que não soube utilizar a ferramenta, né? Porque aquela ferramenta não era uma ferramenta para a criação daquele documento jurídico com uso de jurisprudência. E a gente tem ferramentas adequadas, ferramentas muito boas, que vão trazer jurisprudências corretas, né? Que existem para o universo jurídico. Isso é um bom gancho para a gente falar aqui com Marina Marinho, que é da Jus Brasil, né? Ela está aqui na tela com a gente, que ela está lá em Belo Horizonte. Minha terra! Somos conterrâneas, nós três aqui então, são 3 mineiras. E ela trabalha na Jus Brasil e está desenvolvendo a Jus IA. Marina, me fala um pouquinho como tem sido esse trabalho do Jus Brasil, né, que já é uma referência no país, né, em consulta de processos, né, em toda a tecnologia digamos assim, jurídica. Como tem sido desenvolver essa ferramenta e que tipo de segurança ela traz para os operadores do direito? Oi, gente. Boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer pelo estar aqui.
Bom, respondendo a pergunta, né, tem sido um processo muito legal participar da construção do Josiá, como advogada e como Legal Expert Manager aqui do Josiá, né. Nessa função, a gente tem um time de 20 pessoas advogadas, na sua maioria mulheres. Gosto sempre de falar disso, né, porque acho que é um ponto muito relevante da construção do nosso time e da nossa filosofia de trabalho aqui no Jus Brasil também. E esse processo, ele passa muito pelo que vocês estavam discutindo aqui anteriormente, né, principalmente o que a Maria Clara trouxe. A gente tem uma preocupação muito grande no Brasil de ser uma ferramenta que, de fato, vai trazer eficiência, ganho de produtividade, mas vai ser um assistente da pessoa advogada. A gente também tem essa clara percepção, por sermos advogados, né? Então, a gente já está imergido nesse dia a dia de que sempre está fazendo pesquisa jurídica. A gente está consumindo muito conteúdo, principalmente dentro de plataformas digitais, né? Artigos, notícias, múltiplos documentos de decisões judiciais, legislação que é múltipla, complexa, pulverizada, altamente relacionada. Então, a gente tem todas essas questões para a gente trabalhar, são pontos de oportunidade muito grande, inclusive quando a gente tem desenvolvimento de produto, mas são pontos que a gente tem que ter em mente para que a gente consiga, de fato, uma ferramenta que auxilie e não que torne o trabalho ainda mais difícil, né? Porque se ele não confia, ele tem que ficar fazendo esse processo acaba sendo muito mais ruidoso do que o que ele já está. Dito isso, as nossas maiores preocupações são, com certeza, com a precisão da informação. Então, mesmo que a gente saiba que esse processo de revisar, de conferir se a informação está íntegra, se realmente a lei está vigente, se o documento de jurisprudência diz o que a ementa parece sugerir e fala, isso já existe. Mas a gente sabe que o fato da gente entregar esse resultado com linguagem natural, ele traz esse desafio, né, de entender que mesmo com uma resposta muito bem construída, algumas vezes ela vai errar. Então, o nosso cuidado aqui é principalmente usar a nossa base de dados, que é uma base de dados de documentos públicos, como a Maria Clara também falou anteriormente, né? A gente está usando aí documentos que estão disponíveis na internet, nos tribunais, documentos que vêm direto de uma fonte oficial, é muito importante dizer isso. A gente também tem uma preocupação muito grande com a rastreabilidade dessa informação. Então, garantir que o advogado, nesse tipo de revisão, seja fácil ele identificar se o documento realmente diz o que a inteligência artificial está dizendo que diz. Então, a gente traz as referências, a gente traz comentários, né, dizendo por que aquele documento é importante. Quando a gente está escrevendo uma, por exemplo, que é uma das habilidades que o nosso assistente de pesquisa tem, a gente sempre traz a possibilidade de verificar todas as citações que estão sendo feitas dentro da nossa própria página do Jus Brasil, porque elas estão disponíveis na nossa plataforma. Então, quem já utilizava a nossa plataforma de .com.br está tendo acesso aos mesmos documentos que já utilizava antes, não muda, está usando. A gente está trazendo resposta a partir do nosso conteúdo proprietário. Acho que, para fechar, né, também comecei a falar demais e para a gente discutir um pouquinho mais, as nossas principais preocupações estão muito ligadas à possibilidade de revisão e à segurança de que essas ações elas vieram de uma fonte oficial, que elas vieram de um documento. E como é que vocês têm acompanhado, Marina, essa questão de regulação no CNJ, as discussões sobre a IA no CNJ, STF e para os tribunais? Bom, a gente sempre participa de discussões nesse sentido, né? Essas discussões elas são muito relevantes, tanto porque impactam o nosso negócio, como também porque impactam a forma como a gente apresenta o produto para o usuário. Também, como já foi dito, a gente acredita que essa ferramenta ela é mais um mecanismo, mais um instrumento de ajuda e de auxílio na pesquisa jurídica da pessoa advogada. A responsabilidade pelo uso nesse sentido é sempre do advogado. A ferramenta ela não substitui o advogado. Então, até essas discussões sobre, né, se a gente vai perder o emprego, se a profissão vai deixar de existir, a parte da regulamentação, ela é, inclusive, muito importante para garantir que isso não seja uma possibilidade, e por isso ela tem que considerar que é uma ferramenta preditiva, probabilística, que ela erra realmente, que ela precisa desse
suporte, que ela precisa dessa revisão. Então, a gente acompanha a regulação, tanto como pessoas interessadas, mas como interessadas, né, na forma a gente vai apresentar o produto, mas também como participantes, justamente porque a gente sabe, eu sou pesquisadora, né, meu direito na UFMG, e agora eu estou fazendo pós-doc na UFAM em Ciências da Computação, trabalhando com avaliação de qualidade de conteúdo jurídico gerado. Então, a gente também sabe que é muito importante a colaboração dos pesquisadores que estão construindo a ferramenta para trazer um pouco de luz sobre como ela funciona, como os modelos eles são construídos, quais os tipos de dado que ele está utilizando, qual que é a diferença entre usar um dado para uma inferência, por exemplo, né, preencher um documento, e a diferença de usar aquele dado para treinamento de modelos, né? Inclusive, bom destacar que aqui no JUS a gente não usa o dado do usuário para treinar os nossos modelos. Mas a gente também colabora, portanto, voltando aqui ao que eu estava dizendo, a gente também colabora dessa posição de pessoas pesquisadoras que estão construindo os modelos e que estão vendo na prática como eles funcionam, onde eles erram mais, quais são as medidas adotando para mitigar esses erros, né? Inclusive, como eu falei, utilizar a nossa própria base de dados, não utilizar, só utilizar documentos públicos, não usar dados para treinamento, enfim. Então, a gente acompanha bem de perto todos os movimentos regulatórios que estão sendo feitos tanto pelo CNJ quanto pelo Congresso Nacional. Eu gostaria de deixar aqui uma ponderação, ouvindo vocês que são especialistas. Se vocês não acham, é uma reflexão, uma contradição, um contrassenso ou até um assodamento, o estímulo que se está dando atualmente no mundo jurídico para a utilização da inteligência artificial, nesse exato momento, quando ainda existem tantas inseguranças. Não seria a hipótese de amadurecer mais para depois estimular, como se estimula hoje, o uso dessa ferramenta? Olha, mas assim, estamos no mundo, todos nós. A área jurídica não pode parar enquanto o mundo roda. Então, assim, eu entendo sua preocupação. Se de fato existe tanta instabilidade, direito, a gente sabe, a gente lida com pautas muito sérias, muito importantes, muito corretas, a gente não pode se desviar. Mas estamos no mundo e é o que está acontecendo no mundo. Então, assim, ou você fica para trás, ou você vai com todo mundo, ou você é arrastado, não tem mais oportunidade nem de ficar para trás. Então, assim, porque isso está acontecendo agora. Eu acho que, assim, a gente precisa também não olhar a IA como uma vilã. Ela tem, sim, o lado positivo e o negativo, como toda e qualquer ferramenta, solução, sistema. Mas, assim, ela veio para auxiliar, para trazer qualidade de vida para as pessoas. Se as pessoas souberem utilizá-la, claro, tem que ter essa visão ética, mas assim, dentro da composição, até te explicando um pouquinho dentro do treinamento, as guidelines dessas empresas, elas precisam ser muito sérias, gente. Não é, assim, existe, sim, treinamento, você pode habilitar? Eu vou permitir que as minhas conversas diárias aqui se tornem treinamento para IA, beleza. Mas isso não pode se tornar público, ele usa aquilo ali, mas para avaliar a forma como as pessoas se comunicam, a linguagem, enfim, as gírias e tudo mais. Mas, de qualquer forma, também eu nunca vou recomendar colocar tópicos sensíveis, dados sensíveis em IA nesse momento. Eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo. Mas, assim, existem guidelines muito sérias quanto a conteúdo autoral, quanto a quais documentos podem passar por ali ou não. Não é uma bagunça. Pode parecer que mas não, é algo muito sério. Inclusive, para eu poder treinar projetos como esse, são termos confidenciais. Você não pode falar qual projeto que você está fazendo, você não pode falar para qual empresa aquele projeto específico é. Então, existe todo um cuidado. Como eu te falei, estamos também numa corrida entre empresas que estão ali, cada uma tentando, né, absorver o seu melhor. Mas, assim, o que eu vejo é que não há por que se ter um medo, mas também tem que ter essa responsabilidade de não delegar uma função a uma ferramenta, e sim assumir que o especialista sou eu. Ela vai me ajudar, mas se eu não tiver repertório, tudo que ela colocar ali vai ser verdade. Assim como eu vou no Google agora e digito qualquer coisa. Se eu não tenho conhecimento de causa, eu vou assumir aquilo como verdade. Então, assim, esse cuidado. Hoje em dia, a gente consegue melhorar muito esses modelos de uma forma mais personalizada. Por exemplo, vou citar meu queridinho Gemini.
A Google veio agora com uma evolução gigantesca nesses últimos modelos que eles lançaram agora. E eles trouxeram uma ferramenta interessante, que são os Gems, que já existem, os GPTs, né, que todo mundo já conhece, mas os Gems, eles estão disponíveis para você criar na forma gratuita também. Que são mini agentes que você cria ali dentro e você personaliza eles para que eles te auxiliem a fazer as suas funções diárias. Um advogado que lida com muitas peças, então ele pode o quê? Alimentar aquela IA com os próprios textos que ele escreveu, para que a IA absorva ali qual é a forma de escrita dele, como ele costuma construir as suas peças. E ali ele vai ser um auxiliador dessa função. Então, assim, ele vai produzir aquele conteúdo para ser revisado. O erro está que ninguém quer revisar. O pessoal quer jogar ali e quer pegar pronto. A IA ainda sofre muito com o hallucination, que a gente chama. Por isso, é tão importante treinamento constante. E outra coisa também, a IA ela é alimentada até determinada data. Então, hoje, modelos como o Google, a gente consegue operar, por exemplo, o GPT também tem o Deep Research, tem outra ferramenta também que faz o seguinte. Quando você pergunta, por exemplo, o Gemini no momento, ele está atualizado até janeiro, se não me engano. Qualquer informação que você pedir de tempo real, de janeiro para cá, ele pode alucinar. Aí, como ele fez para evitar isso, quando você pode fazer uma pesquisa em que ele usa o próprio Google para buscar essa versão mais atualizada. Então, os modelos eles estão fazendo isso para que as informações de tempo real, de fato, sejam corretas. Mas ainda vai haver casos de alucinação, gente. Como eu falei, é tudo muito recente, mas a evolução ela é tão grande e o próprio modelo aprende com ele mesmo. É uma coisa surreal isso. Então, assim, é uma cadeia que vai crescendo, aprendendo. Então, assim, o que a gente avançou, que parece ser pouco tempo em 3 anos, foi muita coisa. Foi muita coisa. E a previsão e tá cada vez melhor. Então, a previsão daqui pro ano que vem vai ser assim, o que a gente aprendeu em 3 anos vai ser em 6 meses, sabe? O potencial de absorção, porque os modelos são cada vez mais inteligentes, existe muito investimento, então existe muito desenvolvimento. Mas é isso, eu acho que não há por que ver a IA como uma vilã, mas é o que a Clara falou. Conscientizar esse usuário de como utilizar isso da melhor maneira. Isso me recordou uma fala de Barroso recentemente aqui no Congresso aqui em Salvador, que eu acho que mais de 1.000 cientistas no mundo pediram para as empresas pararem o desenvolvimento da IA e o pessoal falou, não dá, tem que continuar, né? E ele falou assim, não tem como mandar o mundo parar para o direito se ajustar e se regular, né? Então a gente vai andando e arrumando a bicicleta. Tudo bem, veja, minha provocação é justamente para a gente fazer uma reflexão sobre a necessidade de se discutir essas evoluções e, do outro lado, a compreensão que tem que ter com aqueles que utilizam a inteligência artificial. Eu falo isso exatamente porque nós vimos e repercutiu nacionalmente a fala do ministro Antônio Fabrício, do TST, sobre uma petição de um determinado advogado que reproduziu jurisprudências que não correspondiam ao repositório do próprio tribunal. Quer dizer, os advogados eles são incentivados a utilizar aquela ferramenta numa visão macro e geral, como se fosse algo absoluto. Quer dizer, essas informações de especialistas, nem todos os advogados possuem. E hoje nós temos milhares de advogados, milhões de advogados no Brasil, que só ouvem falar da inteligência artificial no negócio do Instagram, naquela página do Instagram que passa. E a pessoa se estimula e fica tentado a ter aquilo para fazer um trabalho fácil, rápido e no tempo recorde. Então, é um estímulo que todo segmento que trabalha com inteligência artificial está imprimindo na cabeça dos consumidores da inteligência artificial, do mundo jurídico. Então, é preciso que se dialogue, que se leve essa informação de qualidade que a gente está discutindo aqui, pelo Jus Brasil, pela OAB e por todos que manipulam essas informações, porque senão não é razoável que os tribunais estejam punindo, advertindo ou de alguma forma expondo os advogados com a utilização de uma ferramenta que eles próprios estão utilizando.
Percebe? Então, mas- é uma situação incômoda para a advocacia, no meu sentir. Mas eu acho que é por isso que eu sempre foco muito nisso, que o que eu acho o caminho errado é o caminho que a gente tem focado muito na capacitação só em inteligência artificial. O que você vê muito sendo fomentado e todo mundo querendo muito, principalmente pela questão comercial, é a venda e o foco na capacitação da inteligência artificial no sentido da eficiência só que isso traz. E esquecendo o lado da educação da inteligência artificial. E aí agora você já vê mais os governos falando, Estados Unidos, a partir de agora, o ensino infantil vai ter aula em educação e inteligência artificial. Por quê? Não adianta a gente pensar em capacitação só em ferramentas de inteligência artificial. Como você estava trazendo também, a gente precisa entender como é que é a construção da inteligência artificial. A gente precisa aprender a lógica de pensamento em inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem que ser uma aliada nossa, para a gente ver a capacidade que ela traz de nos articularmos com essa nova capacidade de interação com o mundo, de novas capacidades em novas habilidades que ela vai trazer para a gente. E aí a gente consegue pensar a inteligência artificial de forma crítica, inteligência artificial de forma reflexiva, consegue pensar nos riscos que ela pode ter, nas melhores aplicações que a gente vai ter para ela. E aí você consegue pensar se aqui a gente pode ter algum tipo de alucinação, se aqui a gente pode ter algum tipo de viés algorítmico, se aqui a gente pode ter algum tipo de uso mais ou menos adequado. E aí, independente de que habilidade a gente quer desenvolver, a gente consegue mapear os riscos maiores ou menores, se aquele setor é ou não adequado para o uso de inteligência artificial, se a gente precisa regulamentar melhor ou não, restringir ou não o uso de inteligência artificial. Então, independente de onde a gente estiver falando, se é no sistema jurídico, se é na educação, se é na saúde, a gente precisa sempre pensar, ok, eu preciso ter uma aula de engenharia de prompt, beleza, preciso saber a melhor forma de usar essa ferramenta para redigir um documento, sim. Mas eu preciso também ter educação em inteligência artificial, que é olhar crítico para aquela ferramenta, entender como é que ela funciona, entender como é que ela foi construída, alimentada, para entender as consequências da aplicação dela. Então, para mim, assim, sempre a gente tem que pensar em qualquer órgão, essas duas pontos andando juntos. O curso que a gente estava comentando aqui, do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, né? São 40 horas de curso sobre inteligência artificial e o primeiro módulo inteiro é só teórico, falando de educação em inteligência artificial. Exatamente porque o juiz, para utilizar a inteligência artificial, ele precisa entender todos esses riscos teóricos para ele estar capacitado de, na hora que for pôr a mão na massa, no uso da Gemini ou de qualquer outra ferramenta, ele saber como ele vai utilizar da forma mais adequada, porque aí ele voa. Perfeito. Aí ele vai usar aquela ferramenta e vai sair só os melhores resultados. Ele vai usar a ferramenta do Jus Brasil e vai, sair só coisas perfeitas, maravilhosas e ser super eficiente no uso daquela ferramenta. E como é que está o uso da inteligência artificial no judiciário, assim, no mundo? Né? A gente está discutindo muito a nível Brasil, mas em comparação aos outros países, o que é que a gente já tem percebido, o que a gente já tem aí de experiência que a gente pode adotar? A discussão ainda está bem incipiente, assim, ainda não tem uma regra geral. Eu, inclusive, faço parte, representando a OAB do Brasil, no grupo do Legal G20, que é o grupo, né, das principais economias do G20. Tem um grupo Legal G20, que são como se fossem as OABs, né, das principais 20 economias do mundo. E tem se discutido isso a nível mundo, se os judiciários, né, os poderes judiciários do mundo todo deveriam utilizar. O que se tem visto é que as pessoas estão querendo utilizar. Eu brinco que as pessoas falam, a inteligência artificial trouxe uma nova eficiência. Eu falo que, na verdade, a inteligência artificial trouxe uma nova ineficiência. Porque quem não está utilizando começa a se sentir ineficiente, né? Se você fazia em 1 hora, a partir de agora, fazer aquela mesma coisa em 1 hora parece que é ineficiente. Então, as pessoas estão querendo utilizar, porque a inteligência artificial ou entrou pela porta da frente de forma legítima, porque tem uma resolução permitindo, como a gente tem agora, ou as pessoas estão usando sem ninguém saber. A gente já tem visto notícias, né? Saiu recente vários casos até nos Estados Unidos, né? Que o advogado colocou ali na Suprema Corte, utilizando inteligência artificial, mas não tem regulamentações ainda fortes no mundo todo. A Europa é mais conservadora em relação ao uso de inteligência artificial. Os Estados Unidos já é mais flexível. Quando a gente vai falar, por exemplo, no uso da inteligência artificial no Poder Judiciário e na própria advocacia, nos Estados Unidos, a Bar Association já tem regulamentação para a inteligência artificial na advocacia. Mas são muito incipientes, a gente não tem pronunciamento muito claro. O Brasil ainda é um dos países que está mais à frente em termos de
avanço em termos de regulamentação do Poder Judiciário em termos de inteligência artificial. Essa discussão sempre também me traz a necessidade de ter um olhar filosófico, né, sobre a IA. Né? Quando é que a gente vai ter uma sentença produzida por uma IA? Isso é cabível no nosso mundo, a gente ter uma sentença produzida totalmente por uma inteligência artificial? É o que a gente chama do tecnodecisionismo, né? Que seria você delegar a decisão para uma inteligência artificial. Hoje em dia, isso ainda não é visto com bons olhos, né? Porque você tem muitas discussões em termos da própria independência do juiz, né? Hoje o juiz passa por um concurso, tem toda a questão filosófica do porquê que a gente tem uma pessoa humana decidindo sobre a vida de outros, né? Isso ainda não é posto em pauta. A gente tem muitas questões sobre o porquê que a gente quer um ser humano decidindo sobre a nossa vida, né? A gente não quer uma máquina decidindo sobre a gente. E aí entraria a questão de viés, quem que programaria, quem que daria legitimidade para uma máquina tomar a decisão sobre isso, que tipo de informação, como é que ela interpretaria aquilo, quais seriam os valores, entre aspas, que ela levaria em consideração para decidir sobre isso, qual seria o senso de justiça que seria interpretado sobre aquela máquina, né? O que é que ela interpretaria como visão de mundo? Hoje, como essas ferramentas que a gente tem visto, né? Elas são grandes modelos que são construídas através de probabilidade, né? Então, ela é alimentada através de informações, a gente pode até colocar aí determinados vieses nela, dizer que a gente quer que ela interprete daquela forma, seja mais dirigido para um lado ou para o outro, mas quem que determina sobre isso, né? Se forem matérias que a gente já tem uma decisão específica, então essa daqui é o precedente, você tem que decidir dessa forma, até nesses casos em que o juiz, digamos, estaria mais adstrito a sempre decidir daquela forma, você tem nuances de interpretação, que é humano que deveria estar, né, tomando decisão sobre como interpretar os fatos da vida. Então, hoje em dia, a gente ainda não chega nesse nível de discussão sobre isso. E até por isso que ainda tem uma discussão sobre o limite do uso da inteligência artificial. E aí, o que a gente tem na regulamentação é que deveria ser algo realmente auxiliar. E não deveria, em nenhum momento, a ferramenta estar sendo utilizada para nada em que ela esteja decidindo sobre algo dentro do processo. Até mesmo se for algo de valoração de prova, não deve utilizar a ferramenta. Se for dosimetria de pena, não deve utilizar a ferramenta. Nada que for tomar uma decisão sobre aspecto relevante, o magistrado não deve estar utilizando essa ferramenta. E aí na Jus Brasil, Marina, como é que é esse debate sobre o limite ético da IA? Bom, aqui a gente só está construindo ferramentas que sejam realmente, como a gente falou, né, apoiadores do uso, principalmente do advogado. A maior parte dos nossos produtos com IA, elas estão direcionadas para o público do B2C, né, que é o advogado, alguns departamentos de empresas jurídicas, e estão muito nesse sentido, que a nossa linha, a nossa filosofia, o que a gente está desenvolvendo aqui, de tecnologia pautada em documentos, em verificáveis, conteúdos que a gente tem aqui, né? Existe um grande debate sobre a automação. Acho que a gente tocou num ponto aqui muito importante quando a gente está falando de ética, que é a democratização do conhecimento sobre IA. Maria Clara também mencionou o curso do TJ Bahia, mas nós do Jus Brasil, a gente tem uma parceria com a OAB de São Paulo e com a Tribe, que é uma empresa de desenvolvedores, né? Desenvolvedores, que a gente participa em caravanas para levar para o interior de São Paulo, e agora a gente, inclusive, tem um curso de 36 horas que está disponível gratuito para todo o Brasil, né? Para todos os advogados que quiserem assistir, e que toca muito nesse ponto de que um terço do curso é sobre como a IA é construída, quais são seus limites. Então, muito pautada, por que eu estou dizendo isso e fazendo essa conexão, né? Porque está muito pautada nessa discussão ética de que é um instrumento, não é um mecanismo de tomada de decisão definitiva. Assim, a gente sempre vai precisar do aceite e da condição do advogado. Aliás, esse é o princípio ético que gere a nossa produção, a nossa linha de dentro aqui. O time do Jus Brasil tem pelo menos uma pessoa advogada ajudando a criar a ferramenta. Então, a gente sabe que a pessoa advogada ela é indispensável desde o momento de pensar no produto, de criar o produto, até o final.
que, sim, posso falar com muita segurança que o debate ético aqui para a gente, ele não passa nem perto da substituição para nenhuma tomada de decisão. Todos os nossos produtos, eles vão ser construídos e o que a gente está querendo levar, né, inclusive nessa missão que a gente tem de democratizar o acesso à informação jurídica, é que o advogado, ou, no caso, o juiz, se ele for usuário de alguma plataforma, né, de inteligência artificial generativa, que nem é o caso aqui do Jus Brasil, de que o tomador de decisão é sempre a pessoa que está operando a ferramenta. Cabe a ela fazer a revisão dos documentos, a gente facilita, a gente dá os instrumentos para que isso aconteça, inclusive o curso, né, explicando como utilizar. Mas é sempre um processo e um desenvolvimento, uma construção pautada em informação, pautada em coisa que, na maior parte das vezes, vai ser determinada pelo próprio usuário. Quando a gente participou do Maria, né, do STF, a lógica dos produtos que a gente prototizou para o STF também partiam do mesmo lugar. Então, nós temos um pool de documentos que é selecionado pelo próprio tribunal, a gente ajuda a tornar o consumo dessas informações mais fácil, a gente trata a IA como um instrumento, mas a gente não capacita a IA, o modelo, a gente não faz nenhum tipo de treinamento que substitua, que sugira decisões, né? A gente trabalha muito aqui com a leitura, sumarização, concatenação de informações, trazer múltiplas fontes, dizer como elas se relacionam, né? Mas sempre deixando esse campo decisional na mão do usuário. Gente, a gente já está com o tempo aqui bem apertado, né? Que daqui a pouco vem o Se Liga Bocão aí. Então, assim, só para finalizar, qual vai ser o futuro da gente, né? Em 6 meses a gente já realmente vai ver uma nova concepção de relações baseadas na IA? Todos os dias estão surgindo novas atualizações, o que é incrível, porque, como eu falei, eu vou defender a IA como uma ferramenta de impulsionamento da vida de nós todos, seja no âmbito de saúde, jurídico, enfim. Ela vem realmente para nos ajudar, claro, com essa consciência de como utilizar essa ferramenta, mas assim, estamos no mundo, é o que está acontecendo no mundo. Eu acho que é nosso dever se posicionar em termos de como utilizar isso, mas aproveitar o quanto isso pode ser benéfico para a gente. Hoje, a IA, ela traz, sim, qualidade de vida, ela traz tempo de qualidade, ela te dá possibilidades. Então, assim, ver ela como uma ferramenta para te auxiliar a ser ainda melhor é o caminho, fora a democratização da informação. Hoje, uma pessoa que antes não tinha condições de estudar para um concurso, ela consegue, através de um IA que vai pegar ali todas as questões de concursos anteriores, vai ajudar a fazer um plano de ensino, vai trazer aquela informação. Então, assim, mas tudo parte do pressuposto da atuação do usuário, da visualização ética, moral daquele usuário para utilizar aquela ferramenta. Tá certo. É isso aí. Como sempre, o tempo é o maior inimigo da nossa mesa de bate-papo, porque o tempo voa, a gente não exaure o tema em sua inteireza e só nos resta reiterar o convite para que nós possamos voltar a tocar nesse assunto, levar mais informação de qualidade. E obrigado, agradecer a todas vocês pelas informações, pela presença, pelo tempo destinado aqui para esse bate-papo. Não é isso, Cláudia? Obrigada. Com certeza. Né, fico muito feliz aqui com o programa, né? Era um assunto que já estava na minha cabeça há um bom tempo da gente tratar aqui, pela urgência, né? De como ele está quente. E não é isso, né? Para mim, a ferramenta, ela pede bom senso, né? E aí vai de cada ser humano, né? E dos seus valores éticos. Mas, com certeza, a gente vai voltar a falar sobre IA, porque tem muito desdobramento aí, vindo aí. E você que está aí em casa assistindo, né, o nosso podcast Jus News, curta, compartilhe, né? Comente, né? E a gente volta daqui a 15 dias com mais uma edição aí bacana, com algum tema relevante para o mundo jurídico.